Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou mais conhecido como Muagra. Seja muito bem-vindo ao Pode Agradecer, um canal do agradecimento. E hoje a gente tem aqui com a gente um casal de empreendedores aqui de Rio Claro, inaugurando o que a gente está chamando de agradecimentoria, no caso corporativa, né? E esse quadro Agradecimentoria foi criado justamente inspirado neles, que algum tempo atrás contratou a nossa consultoria para fazer para uma ajuda na empresa, orientações, conselhos, e a partir dali a gente teve o conhecimento de todo o trabalho deles, de toda a história deles, e achamos muito bacana poder transmitir isso para vocês, para que inspirassem outras pessoas, outros empreendedores, e também a gente pudesse agradecê-los pela contratação do nosso trabalho. Então eu estou aqui hoje com o Alifer e a Jennifer, que é um casal, né, da Climark. Sejam muito bem-vindos, Alifer, Jennifer. É uma satisfação poder receber vocês, poder ter feito um trabalho, ter conhecido a empresa de vocês, conhecido toda a trajetória de vocês, e de tão inspiradora que ela eu achei interessante que vocês pudessem passar isso adiante, passar isso à frente, para que a gente pudesse ter mais pessoas inspiradas por vocês. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, conversar com a gente sobre a empresa, como começou, enfim, deixo a palavra com vocês. Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade. É um prazer muito estar aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigada por essa oportunidade. Quando a gente veio o convite, a gente ficou super feliz, super animados. Meu Deus, que demais participar! E realmente, a gente, em todas as nossas mentorias, a gente sempre fala, né, que a gente é muito agradecido mesmo por cada palavra, cada conselho. Então, é a maior satisfação mesmo estar aqui compartilhando um pouco da nossa história. Muito jóia, muito jóia. E me fala, Alifa, como começou? Da onde que surgiu a Climark, né? E bem lá de trás, né? Não economize palavras, não. Cara, na verdade, começou muito antes de eu saber o que eu queria da vida, né? Eu tinha 2015, meados 2014, 2015, eu tinha 18 anos. E eu tava naquela fase de que ramo que eu vou seguir, como todo jovem, né? E eu tinha, na época, como base inspiradora o meu pai. Ele cresceu ali, trabalhando muito novo. E eu segui isso, né? Estudando, trabalhando. E para ele, assim, era fazer carreira em empresa. E eu cresci, né? Como eu disse, vou fazer carreira na empresa, vou buscar um conhecimento. Então, na época, eu trabalhava numa concessionária de energia, a Electro, e eu, em meados de 2015, trabalhando como menor aprendiz lá, meu pai comprou um ar-condicionado. E como eu disse, ele sempre era muito de fazer com as próprias mãos, com ferramentas. E a gente não tinha condições de mandar uma empresa instalar um ar. Só que meados, naquele tempo, eu buscando, querendo entender o que eu queria da vida, a gente sempre deu apoio para meu pai, instalamos lá, tentamos, compramos ferramenta que não tinha e demos um jeito, levamos, meio período para instalar um ar-condicionado. A instalação mais básica que tem, que hoje eu sei que faz em 2 horas, né? E então começou lá, 2015, começamos a instalar, deu certo, e aí que veio a situação mais interessante. Eu descobri quanto que uma empresa cobrava pelo aquele serviço. Se nós que não tínhamos experiência fizemos em meio período, quanto tempo que a gente não faria várias instalações, né? Quanto dinheiro? Eu falo que o Alifer desde sempre teve o bichinho picado pelo empreendedorismo. Porque desde quando eu conheci ele, a gente ia nos lugares e ele falava: nossa, imagina, dá pra fazer um bom negócio aqui, nossa, dá pra fazer isso. E no dia que ele instalou,
O empreendedor, na verdade, acaba sendo um solucionador de problemas. A gente acaba tendo um radar, né, conectado, e tudo que a gente vê que, de repente, não está funcionando, o olhar do agradecedor é assim, né? Ele não vê como um problema, ele vê como uma oportunidade de consertar aquele problema. Exato. Então, muito E legal ele esse início. aprendeu com o pai dele vendo vídeo no YouTube, pesquisa, estuda, procura, que você consegue verdade. fazer. Então ele sempre teve esse bichinho do empreendedorismo. E você viu uma oportunidade, Exato. né? O ar-condicionado. É que na época, ainda com 18 anos, eu vi uma oportunidade, achei muito legal. Só que a gente tem uma base estrutural, uma cultura presa, né? E de seguir os mesmos padrões. E eu comecei a fazer carreira na empresa, na Electro, e mantive assim por durante quase 5 anos, por aí. E consegui crescer. Eu trabalhava na época em Rio Claro, depois, meados de 2017, 2018, fui para Campinas. Lá eu comecei a fazer turno, porque eu recebi uma promoção. E até desde 2015, 2018, passou muito tempo, né? E eu falei, vou seguir carreira mesmo, né? Jamais pensei algo de empreender, mas eu sabia que tinha oportunidade. E foi passando o tempo, ia e voltava todo dia, era muito cansativo, ficava muito cansado, muito sono. Também tentava conciliar com faculdade, isso, poxa, foi muito pesado. Aí a Jennifer entrou na minha vida, a gente começou a namorar, ela também sempre teve os padrões de vou trabalhar, vou criar uma estabilidade, né, pra gente formar uma família. Os padrões dos pais a gente normalmente, né, tende, já tem estudos com isso, né. E foi seguindo dessa forma, até que uma vez eu, de tão cansado, tão sono, perdi aulas da faculdade, e quase sofri um acidente na pista. E a família, ela falava muito, toma cuidado, você tá muito cansado. Eu já não via mais eles em casa por essa rotina. E aí fui perdendo os meus valores, que os meus valores, eu gosto muito de família, né? Gosto de estar presente com os amigos, e eu já não tinha isso. Então, depois desse quase acidente, a gente sentou, conversou, né, Jennifer? E eu pedi a rescisão do trabalho que eu ainda tinha, na minha visão, na época, muito a crescer ainda. Porém, eu sempre fui uma pessoa de agradecer mesmo nas horas difíceis, né? Foi uma decisão difícil. Eu tive muito medo, porque a gente já namorava um bom tempo, a gente gostaria de casar na época. Só que como vai casar uma pessoa que, na época, né, pelos padrões, como que a gente vai casar, sabendo que eu já não tenho mais emprego, né? E eu comecei a agradecer pelas decisões e quis muito que alguma coisa mudasse na minha vida de melhor, sabe? E mesmo que fosse para sofrer. Aí, passando um tempo, vim para Rio Claro, fiquei fazendo tratamento psicológico, porque eu tive um burnout lá. E, cara, de verdade, é incrível, mas a gente tem um famoso dom para isso. Te agradeceu e recebeu de uma forma que eu olhei. Será que é isso mesmo? Recebi uma vaga de emprego para ar-condicionado. Ser auxiliar de ar-condicionado, cara. Meu primeiro ar instalei em 2015. Foi uma ajuda pro meu pai. E... Sinais, né? Sinais, cara, São sinais. E só que a universo. gente também era novo ainda, não entendia muito, sabia que, muito obrigado, vou lutar, vou conseguir. E o patamar era totalmente diferente, era um outro ramo diferente. Então eu consegui entender a profissão, entender as ferramentas, os graus de dificuldade. Cara, eu morro medo de altura. Morro medo de altura. Como eu vou fazer um ar-condicionado? Nossa senhora, o primeiro grande desafio, Exatamente. né? Você tem que subir em lugares incríveis, né? Altos demais, às vezes sem segurança, às vezes sem nada para explorar, né? E ainda com medo de altura. Realmente, você deve gostar muito do que você faz. Né? Eu aprendi, né? Porque, cara, foi bem desafiador. E eu chegava pra Jennifer e falava, nossa, amanhã eu tenho um serviço que vai ser tal altura, como que eu vou subir? As pernas tremia, cara, tremia de medo. Mas a gente foi vencendo. A cada dia fui agradecendo por ter um trabalho, por estar ali presente, por conseguir colocar o pão dentro de casa. E a gente foi criando a nossa história. Nessa época que eu pedi a rescisão, eu tive que vender o carro, ajudou um pouco o custo na faculdade ainda que estava para se encerrar. Também a gente deu uma entrada numa casa que hoje a gente mora. E, cara, a gente foi reconstruindo.
E depois disso veio a pandemia. É. Na pandemia... Na verdade, a gente, quando ele saiu, da minha visão, né? Quando ele saiu lá da Electra, ele realmente estava bem... por conta até mesmo, né, do burnout, de saber e entender os limites, até onde dá pra ir, né? Mas eu falo que às vezes acontece coisas ruins pra boas acontecerem, né? Porque se isso não tivesse acontecido, ele não teria aprendido tanto. E daí aconteceu dele decidir, não, vou sair, vou ir pra outra área, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa muito boa e vai aparecer alguma oportunidade boa pra mim. Falei, fechou. E ele começou a ir pra um lado e ir pro outro, até que apareceu essa oportunidade. Falei, olha só. E ele sempre esteve nesse ramo, parte elétrica, sempre mexeu, sempre foi curioso, sempre gostou de aprender. Meio MacGyver. Adorava. Você contou um pouco da história, né? aí do seu pai, eu lembrei um pouco do meu. Né? Agradeço até esse saudosismo, porque meu pai, a gente chamava ele de MacGyver, né? Porque ele também era muito assim, né? Eu ainda não era muito de fazer com as mãos, mas eu aprendi muito desse lado criativo de ter que se virar mesmo, né? Sozinho e tal. Então, muito legal isso daí. Puxa, você deve ser muito, muito agradecido ao seu pai também, né? Não tenho dúvidas. Falar muito aqui até dá uma emoção, porque... exatamente. Tem muito. Legal. Você falou dos problemas, né? Na verdade, os problemas, são os melhores amigos da gente, né? A gente acaba sendo as grandes... são disfarçados, né? Problemas são oportunidades disfarçadas, né? Então, e com o olho do empreendedor, o olho da pessoa que quer solucionar, quer servir. Acho que o empreendedor é isso, né? É a pessoa que nasceu para servir, né? Então, dá para ver que vocês realmente nasceram para servir. Muito legal essa história. E além da profissão, quem que é vocês, o Aleph e a Jenny, além da profissão, como é que vocês se veem, né? Tem mais aí por dentro de vocês, além do que vocês fazem como profissionais? Fábio, além do lado profissional, entre um lado e outro, somos humanos, né? A gente vem de culturas, vem de gostos, e eu particularmente sou apaixonado por automobilismo, cara. Eu corro de kart, assisto Fórmula 1, quando venho no Brasil eu tento frequentar isso. E, cara, eu sempre tô no meio ali de esportes, porque uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo é que você tem que cuidar, além do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente. Porque depois que a gente passou pela pandemia, que foi o fato do crescimento da empresa iniciando ali no início, né, da pandemia, a gente já começou a ter aquele start, né? E sem contar dos graus de situações que foi ocorrendo, a gente viu a necessidade muito de cuidar da mente. A saúde, ela é fundamental. Cara, foi Deus que te deu saúde. Foi esse corpo que fica de pé, que enfrenta as coisas da vida. Você enxerga. Templo, né? É o nosso templo, cara. Você tem que conservar ele, né? E daí a gente aprendeu nisso. E ele é apaixonado por automobilismo e aventura, né? O coração da esposa fica... Isso é verdade. Toda vez, adora correr em campeonato de kart. Muito jóia. Bacana. E voltando um pouquinho para a questão da empresa, de onde vem o nome? Né? Fala pro pessoal o nome certinho e de onde vem, o que vocês fazem especificamente, né? É interessante essa pergunta. O nome Clima Arc Condicionado, ela tem 2 segmentos, né? Clima, Arc. Clima dá a sensação de um ambiente agradável, conforto térmico, e o Arc de ar-condicionado. E ainda acabou coincidindo um pouco com a cidade de Rio Claro, que é o final da frase Arc. Eu particularmente achei que fosse coisa do clima e de Rio Claro, né? Clima RC. Assim. Era pra ser esse nome, né? Exatamente. Era pra ser. E aí tem toda uma explicação mais aconchegante até, né? Mais técnica, legal. Muito jóia. E dentro dessa história de vocês, você lembra, assim, a maior dificuldade? Você já falou um pouco da história, mas a maior dificuldade que você já se recorda que enfrentou na empresa? Fábio, uma das dificuldades foi que eu vejo ali no dia... Fora ter medo de altura. Também, né? Também. Isso é importante. E era mais o fato de lidar com pessoas. Lidar com pessoas no começo sem muita experiência de liderança e lidar também com a cultura do outro. Isso também foi um pouco desafiador. E isso, para mim, eu levo como fundamental, a gente estudar sobre isso para
inibir um pouco as dificuldades. Exato. Realmente a parte de relações, né, de entendimento do outro ser humano, ela acaba sendo os maiores desafios que a gente tem. A parte técnica, eu costumo dizer que a gente acaba aprendendo. Quem tem vontade vai e aprende. E ainda mais agora, no mundo que a gente vive, né, dos anos para cá, onde se você, com um clique, você encontra tutoriais de tudo, né? E só que realmente ainda não existe aquele manual do ser humano, né? Manual de comportamento, manual de educação, manual de cultura. Então, realmente, você tocou num ponto que eu acho que não é só a sua dificuldade, eu acho que é a dificuldade da maioria das empresas e empreendedores do Brasil, né? Legal. E falando de dificuldade, vamos mudar a polaridade. E a maior conquista? O que você entende como maior conquista que vocês, como empresa, como pessoas também, né, profissionais e pessoais, realizaram? Cara, tem uma história um tanto quanto... Pra gente aqui é emocionante, porque a maior conquista, brevemente, é o nosso local físico. Mas para você ver o quanto que é interessante o poder de espera, paciência, e que o universo vai trabalhar para você, cara, mas você precisa emitir isso. Você precisa entender que, cara, acorda, agradeça. De primeiro, você tá de pé, é um novo dia. Cara, o dia é uma dádiva, cara. Isso é muito legal, muito legal. Então, esse que é o poder, cara, positividade. A Jennifer, na época, ela trabalhava, né, e visava o crescimento também, né? E ela falava, poxa, você tá crescendo bastante, vamos ver algum espaço físico. E na minha cabeça, na época, eu falava, legal, vamos pegar então um espaço físico, só que não consigo pegar algo grande. Só que ela tem uma frase que eu acho que todo mundo conhece essa frase, né? Que o sonhar grande, sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho. Exatamente. E eu acho que todo mundo sabe disso. Eu me peguei nela e falei assim, não, vou ficar sonhando pequenininho? Não, vamos sonhar grande, vai ser isso, vai ser aquilo, nanã. Ele, Jennifer, né? Assim, eu falei, vai ser assim. Muito bom. E eu sempre fui muito ligada à energia. Porque, para quem não sabe, eu trabalhei juntamente com o Fábio, né? Na Ager. Muito bom. E foi ali onde eu tive o meu primeiro contato com o que é energia, através das nossas reuniões, que um dia no mês, que inclusive a gente tem essa cultura na empresa por isso, um dia no mês a gente se reunia e sempre tinha os nossos bate-papos, as trocas de ideias. E nessas trocas de ideias sempre tinha as trocas de a energia, explicar sobre energia. Eu falei, nossa, deixa eu pesquisar sobre isso. E eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a entender. Então eu vivia naquele ambiente, naquele espaço onde sempre era falado sobre energia, sobre lei da atração e sobre o agradecimento. Então eu levava para dentro de casa isso também pro Alifer. Eu falava, viu? Nossa, eu escutei isso, olha que interessante. A gestão sempre, a gente fez faculdade de administração de empresas juntos. E ali sempre falava sobre cultura. Eu falava, nossa, se eu tivesse uma empresa, eu quero ter um pouco dessa cultura dentro da nossa empresa. Eu acho muito interessante, sabe? A sensação de pertencimento, de comprar a sua ideia. Eu comprava muita ideia de onde eu trabalhava. E era o que a gente sempre fala, e hoje os meninos também mostram muito isso, compram muito a nossa ideia, isso é muito legal. Mas foi graças a isso que ela veio a questão do... Não, vamos procurar já um barracão grande, né? Vai dar certo, a gente vai conseguir. Só que nessa época eu ainda tava querendo dar um pouquinho pé no chão ali, tava com um monte de equipamento na minha garagem de casa, não tinha mais espaço. E... Problema bom, né? Problema bom, cara. Exatamente. Exatamente. E ela veio falando, não, já vamos procurar. Eu falei, tá bom. E eu sempre trabalhei muito com a lei da atração, né? Eu falei assim, não, eu não vou procurar um negócio grande, já vou começar a mentalizar que vai ser azul. Tudo em azul, vai ser assim, assado. Beleza. Daí apareceu um lugar pra gente. A gente parou assim, olhou, nossa, na época a gente entrou dentro, nossa, era tipo um quartinho pequenininho, perto de casa. Nossa, vai ser perfeito, a gente vai pintar de azul, que não sei o que, não sei o que. Ele falou, nossa, perfeito, a gente vai fechar com ele. Deu tudo errado. Não deu nada certo, eu fiquei super frustrada. Ele também, ele falou assim, nossa, mas o dinheiro certinho que a gente tinha era contado para esse espaço. A gente não tem condição de ter um espaço grande. Falei, não mesmo, né? Mas Deus vai prontificar, fica tranquilo. Daí foi onde a gente se afirmou nas orações, falou, não, ele vai prontificar.
deu errado, a gente desencanou. Apareceu um lugar, eu pesquisando sempre, apareceu um lugar grande. Ele falou, não, a gente não tem como. Não tem como, não vai. Eu falei, vamos só visitar? Eu me assustei na época ainda. Vamos só visitar esse barracão? Ele, vamos. Fomos lá visitar o barracão. Me apaixonei, era azul, inteiro azul. Parece que aquele barracão foi feito pra gente. E a gente só tinha o dinheiro pra pagar o aluguel. Não tinha o dinheiro pra pintar, pra fazer alguns ajustes, pra comprar cadeira, pra comprar mesa. Tinha. Daí chegamos lá, tinha tudo. O cara deixou a mesa, deixou a cadeira, deixou tudo. Né? Essa foi uma conquista. Realmente a gente falou, meu Deus, que demais, não acredito. Foi uma das conquistas. É o poder da visualização, isso daí, né? Pegando um gancho, né, que você está falando, eu entendo muito isso, porque a mente, ela não sabe o que a gente realmente... A mente, ela aceita, na verdade, tudo que a gente nutre ela de aceitar, seja positivo ou negativamente, né? Então, essa questão de visualizar alguma coisa azul, um barracão azul, realmente é muito poderoso, né? E o universo, ele encontra uma forma de viabilizar isso. Obviamente, vocês não ficaram lá sentados no sofá esperando isso acontecer, né? E não só agradecendo, o pessoal acha que só a questão de agradecer resolve, né? Não é assim. Na verdade, você está emitindo ações, junto dessas ações você vai tendo o olhar de agradecimento para tudo que vai acontecendo, seja positivo ou seja negativo, e isso vai emanando uma energia, né, para o universo que a gente não consegue explicar, né? Mas ele devolve no tempo dele, isso é importante dizer. Então não é no nosso tempo, é no tempo da natureza. Eu gosto de falar da natureza porque a natureza tem um ciclo e às vezes a gente não é para acontecer, né? As coisas não são para acontecer, ou às vezes são para acontecer para a gente aprender. Então é muito legal essa história, muito jóia essa conquista e esse enredo, né, que vocês, toda essa história por conta dessa conquista. Você tem duas oportunidades, duas formas para reagir, né? Se você leva uma situação negativa, não deu certo. Você vai lamentar, chorar, sentar e não vai correr mais atrás. Você fala, muito obrigado, vou lá, vou persistir, vou enfrentar as lutas, dificuldades, mas eu tô aqui agradecendo, já tá naquela positividade e a sua vida é mais leve. Exato. E acontece. E é um treino, né? Eu gosto sempre de falar, de lembrar que a gente tá aqui todo esse canal, toda essa forma de espalhar o agradecimento através de cases, né, de sucesso, de empreendedores, é tudo para que a gente possa lembrar quem está nos assistindo de que o agradecimento é treinado. Ele é treinado, mesmo sem sentimento. No começo, as pessoas que não têm isso dentro delas, e tudo bem, elas podem treinar, simplesmente repetindo a questão do agradecimento. E ele, aos poucos, a vida vai mostrando, vai fazendo com que você tenha esse olhar, vai mostrando coisas que antes você não via, estavam sempre ali, mas você não via, e que saltam aos olhos para que você possa agradecer. Então, muito legal a história de vocês na questão da conquista, né? E agora, até indo mais assim, propriamente dito, no negócio de vocês, né, que eu acho que é legal para quem está... Quais são os principais assim, produtos ou serviços que vocês oferecem, né, para os consumidores, né, para os clientes, sejam eles pessoas físicas, acho que pessoas jurídicas também? Conta um pouco para a gente. Fábio, essa questão de serviços ou produtos, a gente tem uma especialidade muito grande em fornecer manutenção preventiva referente ao PMOC. O que é o PMOC? É um plano de manutenção, operação e controle. A Anvisa estabelece isso para que todos tenham qualidade de ar. Então, nós temos um contrato que segura a empresa no inverno também, com essa questão, mas ela é mais voltada para atender esse público, seja privado ou público. Legal. E dentro da lista de produtos, quais são os principais, quais são os principais serviços que vocês vendem ou produtos que vocês vendem? Bom, além da manutenção, a gente presta limpeza, higienização, instalação e venda de equipamento. Muito legal. Bom, eu acho que eu vou entrar num tópico que, na verdade, eu nem esperava, porque vocês já foram falando
no decorrer da jornada de vocês, da história, do começo, da questão dos problemas, da questão das conquistas, vocês já foram falando várias vezes a questão do agradecimento. Realmente isso para mim assim é novo. Realmente a gente já se conheceu, a gente sabe que vocês têm isso daí, mas eu não tinha noção de toda a jornada, né? Inclusive esse bate-papo é justamente para conhecer mais, não só vocês mostrarem para mim, mas principalmente para os nossos amigos que estão assistindo, né? Então, a questão toda que eu queria entrar é a questão do agradecimento mesmo, né? Vocês têm alguma rotina de agradecimento? Eu quero tocar nesse assunto porque eu tenho a minha, mas o Pode Agradecer é isso, é entender a rotina de agradecimento das pessoas, entender que o agradecimento faz parte do sucesso. Eu sou essa pessoa curiosa, né? E depois que eu vi que para mim funcionou, eu não fiquei satisfeito. Eu queria entender e falar assim, puxa, mas será que para as outras pessoas também é assim? Será que funciona para as outras pessoas tanto quanto funcionou para mim o agradecimento? Então, eu queria entender um pouquinho a visão de vocês sobre o agradecimento. Se vocês pudessem falar a rotina, quando que vocês perceberam que isso daí fazia parte de vocês? De onde vem? Eu acredito que a parte do agradecimento, eu não tenho como falar, né? Tem que começar por mim, porque eu que plantei a sementinha dentro lá de casa, não adianta. Eu que joguei a sementinha e ele abraçou sempre a causa. E começou quando, né, você saiu da empresa, foi a pandemia, todo mundo foi mandado embora, super instável. E agora, o que a gente faz? Acho que todo mundo teve isso, né? Sim. E daí a gente ficou de home office, ele estava desempregado, ele falou assim, não, eu vou ter que empreender alguma coisa, assistir algum vídeo, vou empreender em algo. E como ele já tinha esse dom para o ar-condicionado, essa técnica, ele falou assim, então eu vou abrir uma empresa. Eu falei, fechou, então abra a empresa então, eu fico trabalhando aqui de casa, seguro as pontas, vai abrir a empresa. Ele abriu a empresa. E daí eu ganhei um livro que chama O Lado Bom do Lado Ruim, justamente na pandemia. E esse livro mostra qual o lado bom da insegurança, do medo, dos sentimentos ruins que nós temos, qual o lado bom dele. E daí eu li ele, foi um divisor de águas, e eu sempre passando para ele, porque imagina, você começa a abrir uma empresa na pandemia, onde muitas empresas estavam assim, meu Deus, o que eu faço? E então foi bem desafiador, e eu li aquilo e falei assim, tem coisa boa de coisa ruim também, vamos tirar isso. Daí eu lia bastante livros e também na empresa onde eu trabalhava sempre teve essa sementinha de sempre ver pelo lado bom. Então comecei a estudar muito sobre isso. Comecei a fazer de manhã, comecei a fazer a minha oração, meus mantras, colocava bastante mantra para ouvir de manhã. Ele também começou a orar bastante e a gente começou essa rotina aí, através dos livros que eu tive conhecimento, através das práticas que eu aprendi na empresa, né, na Azure, e também passando diretamente para ele. Hoje, a parte do... E eu acho importante até mesmo falar, porque muita gente acha que, beleza, você agradece logo de manhã, o dia vai ser maravilhoso, você não vai ter medo, você não vai ter angústia, você não vai ter... Não, vai ter. Não adianta, você agradece, mas você vai ter porque você é um ser humano. A questão em si é não ficar preso nisso. Eu acho muito interessante falar. E daí eu passei justamente isso pra ele também falou, nossa, faz sentido, vou começar também. E eu falo que ele e o universo são totalmente ligados, melhores amigos, porque ele fala, acontece, e daí a gente começou com a nossa rotina. Hoje, de manhã a gente ora juntos, logo de manhã a gente lê o nosso evangelho, a gente faz a nossa oração junto. E sempre quando aparece alguma coisa ruim, porque é incrível, o empreendedor é uma montanha-russa, né? No dia você tá aqui, no outro dia você tá uhul, é uma montanha-russa. E nesses montanhas-russas durante o dia, a gente sempre, né, tira o olho do furacão, pensa pro lado bom, daí a gente pensa já pro lado bom. E daí à noite também a gente sempre ora juntos também no final do dia, agradecendo. Essa é a minha rotina. E daí você pode estar falando também como você chegou através do agradecimento. Cara, igual ela falou, ela plantou a semente, né? E eu acolhi, com certeza. Pra mim, antes de levantar da cama, eu já agradeço. Cara, é uma dádiva que você tá enfrentando agora, nesse momento, daqui 1 segundo já é uma de novo. Cara, já agradeço porque eu estou bem para enfrentar um novo dia, uma nova oportunidade. Aí, claro, você vai ter a sua rotina, a gente faz ler o evangelho como ela disse,
aí depois a gente enfrenta o nosso dia. Tem dias, como ela disse, bons, tem dias não tão bons, mas sempre você tem que ver o lado positivo. O que você aprende daquela situação que você está enfrentando? Então, a gente tem essa questão de levar a vida com mais leveza. Porque é igual eu falei aquela hora, você tem duas opções. Você escolhe uma que vai te deixar mais pesado, um clima mais pesado, ou a outra que você, embora esteja numa situação que pode ser delicada, mas você sabendo que tudo é passageiro. Aquilo ali vai passar, cara. Tenha calma, tenha fé. Agradeça por você estar enfrentando isso, porque você está tendo saúde para enfrentar isso. E depois segue em frente. Isso é incrível. Muito legal. Obrigado, Moagra, pela história e pela conexão, né, que vocês deram com o agradecimento. Porque eu costumo dizer, tem várias coisas que eu quero ser para espalhar esse agradecimento, né? E uma das coisas que eu falo é a questão de ser o personal trainer que o agradecimento é o personal trainer, né? Da humildade, da visão de mundo positivo, do equilíbrio, né? E é um treino porque é justamente nos baixos, né? Porque quando tá alto, tá todo mundo... Eu falo muito o seguinte, a felicidade você desfruta, né? A felicidade a gente desfruta. Não tem como você crescer na felicidade. O crescimento vem no problema, vem na situação, na hora que você está embaixo. E na hora que você está embaixo, se você está blindado com o olhar do agradecimento, você sai mais fácil ou mais leve lá de baixo. Então é isso que o agradecimento traz e é isso que vocês contaram um pouco agora aqui, com a palavra de vocês, com a forma de vocês fazerem. Então acho que isso é muito enriquecedor para todo mundo que está assistindo. Exato, então, e cada dia a gente aprende cada vez mais, né? Que a gente fala, nossa, quando a gente foi convidado a ter esse podcast, eu falei assim, a gente está aprendendo tanto, né? E cada dia a gente aprende mais. E a família? O que vem na cabeça de vocês em relação à família de vocês? O que vocês podem falar? Qual a ligação? Qual a mensagem? Né? Porque os nossos familiares são os nossos familiares, né? A gente, cada família com a sua história, mas eu queria escutar um pouquinho da família, porque eu acho que todos nós temos essa ligação com família e eu acho que é legal escutar também. Fábio, embora família se remete a várias culturas, circunstâncias, dizeres e fazeres, eu acredito que eu levo comigo a inspiração. De tudo eu levo inspiração, porque para mim foi um start. Cara, procura, faz, vai dar certo. Não abandona no meio do caminho, você também determinação. Exatamente. Então, para mim, eu levo como base isso. Mas hoje a gente é casado, conceituamos a nossa família. Minha esposa é incrível. Não tem como falar dela, cara. Olha quantas é muito legal. vezes eu já estava naquele dia enfrentando dificuldades, né? Ela me mostrando o outro lado, o lado bom também. Ela chegou, pegou na minha mão, vai ficar tudo bem. Você não vai desistir. Ela falava isso, cara. E eu falava, não, vou fechar as portas. Nem tinha porta antes, nem tinha espaço físico. Fechava a porta da nossa sala. Nem tinha, cara. E eu já achava que já tinha alguma coisa, né? Aí ela, não vai não, você vai conseguir, pode ficar de pé. Aí eu falava pra ela, tá bom. Eu respirava, ela deixava eu tomar um banho, né? Eu tomava um banho, voltava outra pessoa. Mais uma vez, é mais uma chance que eu estou dando. E teve mais algumas, né? Ele já baixou as portas umas 40 vezes. Exatamente. Brincadeira. Mas, cara, ela me apoia demais, me dá conselheira demais, me dá uma calmaria para enfrentar, sabe? Então, é uma junção de situações que se eu falar aqui... a família, essa família nuclear que eu chamo, né? Que é a hora que a gente constitui a nossa família, a gente tem que entender que essa família é onde a gente tem que blindar, a gente tem que estar junto, são as pessoas que mais sabem sobre tudo de bom e de dificuldade que a gente passou. E é ali que a gente honra
realmente agradece no dia a dia honrando essa família, né? Então, muito legal você comentar da sua família e comentar da sua esposa, que é muito, muito joia mesmo. Isso reforça só valores, né? Os valores essenciais da vida, né? Eu posso só fazer um adentro que eu acho muito importante também, não só falando da nossa família, eu e você, mas também da família que realmente nos apoiou na nossa jornada quando a gente decidiu abrir a empresa. Quando o Alifer veio com a ideia, a gente também levou para os pais dele, falando que a gente iria se arriscar e tal. E eles super falaram, fechou, a gente compra a ideia também de vocês. E na época, como a gente, né, a gente tinha vendido o carro, a gente não tinha como ir fazer manutenção. Tá, beleza, você vai fazer uma manutenção de ar, com o quê? Ele colocava na mochilinha na minha vizinha, nos 2000. Como, cara? E daí a gente falou, como que ele vai fazer manutenção? Várias chuvas. E daí várias chuvas com a bisca, maletinha de ferramenta. Daí ele jogou a ideia também pro primo dele, o primo dele apoiou muito ele, falou assim, não, eu compro a sua ideia também. E daí você pode até falar melhor, né, como foi com o Jonas, que eu acho muito interessante esse apoio que ele deu. Cara, na verdade... Mandou uma mensagem pro Jonas aí, Jonas, agradece ele. Muagra, por tudo. Cara, porque foi espetacular como ele recebeu a notícia de que um primo dele quer empreender. Porque a nossa família, em geral, os parentes, eles são bem consolidados. Eles querem fazer uma prospecção ali no trabalho deles, né? Fixo. E foi até um choque. Só que para algumas pessoas, vai lá, você consegue. E ele foi uma delas. Ele, o Guilherme Camargo, o Natan, poxa. Foram amigos que apoiaram muito a nossa ideia. Extremamente amigos mesmo, de verdade mesmo, verdadeiro. E cara, meu primo, falando dele, por causa da bis, não tinha como que eu vou levar uma escada numa bis? Não tem como. Aí eu falava assim, pô, primo, como que a gente pode fazer e tal? Ele, deixa comigo. Ele foi lá, ajudou a criar o logo, criou o site, pegou um celular, falou, ó, tá aqui, ó, vamos junto lá. Começamos a registrar a marca já no NPI. Beleza, legal, mas, cara, assim de início, pra valer, bora. Pega meu carro e vai lá. Olha só, cara, que apoio. Que apoio, né? São os anjos da guarda, né? Ele emprestou, que empurram, né? Exato. A gente pra frente, né? Eu peguei era um Ford Fiesta, hatch, escadinha dobrada, bem calma, devagarzinho. Medo de qualquer coisa, cara. E foi indo. Até a gente conquistar nosso primeiro carro. Depois do primeiro carro, que eu também levei um Ford Fiesta na época. Aí conseguimos ir, fomos crescendo. Pegamos um Fiat Uno pela primeira vez de trabalho. Esse aí, escada em cima... Eu colocar como primeira conquista também, né? Também. Esse daí colocou uma escada em cima, já Pô, era. o Uno é guerreiro, Uno né? é guerreiro. Mas foi, o Jonas ajudou muito a gente é super grato. E também os pais do Alifer também. Minha sogra, hoje a gente já trabalha com a bolsa, que envolve o ar. Daí, naquela época, minha sogra falou, não precisa gastar com isso, não. Eu vou costurar uma bolsa pra vocês. E a bolsa dela é melhor que a gente já teve, tá? Ela foi lá, costurou uma bolsa pra que vai no ar-condicionado, tudo bonitinho, pra não fazer sujeira na casa do cliente. É tanta coisa pra agradecer, né, gente? Não é, gente? A gente não dá conta. Se a gente acordar cedo e dormir à noite, a gente não dá conta de agradecer a tudo e a todos. O Guilherme Camargo, falando um pouco dele também, eu sou muito agradecido, de coração. Eu não tinha condições na época, para ter um colaborador que agarrasse a causa, vamos junto, né? E tinha alguns clientes que exigiam que a gente entrasse em 2 pessoas lá. Ele na época estava desempregado também. Eu falei, cara, me ajuda. Ele é totalmente diferente da área dele, totalmente. E ele agarrou a causa, foi lá, me ajudou. Teve os seus medos também, a gente foi superando junto, isso é muito legal. Muito legal. Por isso eu falo, você tem medo, não prende nisso. Dá a volta por cima. Imagina se eu tivesse... Tem que usar o medo como combustível. Imagina só se eu tivesse... O medo meu da escada de altura eu tivesse ganhado. Você tá entendendo? Exatamente. Então, cara, sou muito agradecido ao Guilherme também. Ele foi lá, me ajudou. A gente considera como família, né? Exatamente. Muito bom. Parabéns aí pela história de agradecimento com os amigos, com a família. E agora acho que quase assim, finalizando, mas se você pudesse agradecer o seu eu, né? Porque agora você já está maduro, vocês, né? Quando eu falo para ele, é para os dois. Mas
Agora vocês estão maduros, já estão, né, mais consolidados, já passaram por muita coisa. Tem muita coisa para passar, mas se você pudesse agradecer o seu eu lá do passado, uma pessoa, você mesmo lá no passado, alguma coisa que você decidiu lá atrás, que você sente que te trouxe até aqui. São várias, acredito, mas sempre tem uma coisa mais poderosa, mais forte. Olha, é uma excelente pergunta essa, Fábio, porque ela me toca um pouco, porque eu tinha medo de tudo, medo de enfrentar, tinha angústia, e eu sou muito agradecido pelo Alifer não ter desistido, ter agarrado, ter confiado em si mesmo, e tudo deu certo, e eu sou muito agradecido por isso, porque todas as dificuldades, se ele tivesse desistido, nada disso teria acontecido. Fantástico. Muito, muito legal. Isso é muito poderoso que o Alifer falou aqui, porque coragem é uma coisa que está dentro da gente, sempre esteve dentro da gente. E a questão toda é a gente querer encontrar essa coragem, né? Não esmorecer ou não desistir nos medos. Então, muito, muito bacana, muito legal você ter passado essa mensagem de coração mesmo. E vamos voltar um pouquinho para a parte empresarial. Vocês têm alguma novidade que vocês podem estar contando? Alguma coisa que vocês estão visualizando aí para os próximos meses ou anos de futuro no segmento de vocês? Porque costumo dizer o seguinte, né? O pessoal que mexe com ar-condicionado vende o ar, né? Vende o ar que a gente respira, porque particularmente, não sei vocês, mas eu não consigo viver sem ar-condicionado. Então, esse pessoal aqui tem, acho que, o ouro do futuro, né? Então, eles acho que estão mexendo com coisas, né? Eu acho que dificilmente vai ter um IA que vai fazer o que eles fazem. Então, é uma profissão que eu particularmente enxergo como muito, assim, promissora e que tem muito que se consolidar. Então, tem alguma novidade que você possa contar ou esteja no radar da Climark para fazer? Fábio, assim como você falou, a Climark, ela é o ar que você respira. Muito bom. É o nosso slogan, cara, não tem como. Mas isso é algo que a gente tem muitos projetos. Nós fomos numa feira em São Paulo recentemente, semana passada. São 3 dias de feira. E ela chama Febrava. Tinha muita novidade, lançamentos que só em 2026 vai ocorrer. Então a gente já está estudando, incorporando as diretrizes novas da empresa. E nós temos os projetos que ainda precisam ser consolidados. Mas tem uma questão, é uma nova área que a gente estava mais na climatização. Agora a gente vai estar voltando, jogando mais para a área de refrigeração. São equipamentos de grande porte, clientes industriais que têm, como por exemplo, fresa, extrusora, injetora, são equipamentos que precisam de refrigeração. Então, industriais, a gente está atuando mais nesse ramo agora. Então, além da gente cuidar do ar do que clima, as pessoas respiram, que eu falo pro Alifer, o nosso trabalho é muito importante. Porque antigamente, ter ar-condicionado na casa era luxo. Hoje em dia é um investimento, é saúde, é uma necessidade e é muito importante. A gente limpa, é o que a gente fala para todos os nossos parceiros, nossos colaboradores. O poder que vocês têm de ir lá na casa do cliente, deixar o ar limpo, vocês estão tirando toda a bactéria, todas as impurezas, então é muito importante. Então, além da gente estar trabalhando com isso, a gente começou também a estar atuando nesse ramo de VRF. Se você pudesse fazer um comercial para essas empresas aí que você está, que essas empresas são maiores, tal, né? São empresas de grande porte, né? Que você está falando. Se você pudesse fazer um comercial de 30 segundos para ela falando que você está entrando nessa área, você se arriscaria a fazer esse comercial olhando ali? Corta para a câmera aqui, ó. Pode cortar. Foi eu. Olha. Aí é mais o marketing, não é não? Agora joga pro marketing. Não, é brincadeira, mas se quiser mensagem, eu acho que é legal, porque isso aí pode chegar no seu futuro cliente. Então, sim, fica à vontade. Exato, atualmente a gente já trabalha com uma empresa de grande porte, acredito que não pode nem estar falando sobre o nome, mas a gente já trabalha com uma empresa grande nisso, sempre estamos buscando tecnologia
conhecimento principalmente, para oferecer sempre o melhor com a particularidade de cada empresa. Então é muito importante. Muito bom mesmo. Bom, e chegando mais ou menos ao fim aqui, vou chover no molhado de novo, porque aqui na verdade é o Pode Agradecer, então o pano de fundo aqui é agradecimento. A gente tem todo um entorno corporativo, empresarial, mas o que a gente realmente tem por objetivo é sempre estar mostrando tudo isso sobre o pano de fundo do agradecimento. Então hoje vocês são muito agradecidos e muito agradecida, como Agra, se preferirem, ao quê? Bom, somos muito agradecidos pela vida, por Deus dar a oportunidade todos os dias para nós. Somos muito agradecidos por todos os colaboradores que agarram a causa conosco para cuidar do ar-condicionado de cada um. É saúde. E nós cuidamos de saúde de pessoas. Então, sou muito agradecido por isso. Eu sou muito agradecida a Deus, ao universo, por nos colocar sempre no lugar certo, na hora certa e fazendo sempre o que é certo. Então, eu sou muito agradecida a todos os colaboradores e todas as pessoas que passaram no nosso caminho, que nos ajudaram a chegar até aqui, todas que estão no nosso caminho nos ajudando a chegar até onde nós queremos chegar. Então, e a todos os nossos familiares, enfim, sou muito agradecida. E ao Fábio, que sempre a gente brinca, eu falei que eu ia falar isso. A gente brinca, não, eu falei, eu vou falar isso. A gente sempre brincava, quando o Alifer decidiu abrir empresa, a gente tinha as confraternizações da empresa, o Alifer olhava o Fábio lá de fundo e ele falava, nossa, um dia eu quero sentar pra tomar um café com ele, pra gente conversar, tá? Um dia eu vou tomar, nossa, um dia a gente vai tomar um café com ele, porque realmente a gente queria entender melhor, né, o império que você construiu. E daí, quando realmente o Alifer falava, vou mandar mensagem, o Alifer sempre mandava mensagem no direct, ai, demais, adorei. E daí, quando o Alifer falou assim, não, o Fábio vai vir aqui tomar um café com a gente, eu falei, não, mentira. Foi outra conquista. Poxa. Não acredito, vai. Eu falei, nossa, então a gente é muito agradecido à sua vida, né, a todos os ensinamentos todas as nossas conversas, né, no Agradecimentoria, tudo que a gente tem, realmente, a gente está aprendendo muito, foi um divisor de águas na nossa vida. Então, a gente é muito grato mesmo a todos os ensinamentos e por ter entrado na nossa história. Faça as palavras dela a minha. Muito obrigado, Fábio. Valeu. De coração, cara. E eu sou muito agradecido a vocês, porque vocês iniciaram, né? Como eu disse, a agradecimentoria, eu já tinha criado essa palavra há algum tempo já, né? Como eu disse, eu vou criando coisas e vou colocando no forno e abaixando o fogo, né? Como um grande mentor me ensinou. Que às vezes não é o momento de usar. E aí eu confio na minha intuição. A minha intuição mostra quando usar, né? E com o passar do tempo eu entendi que isso realmente acontece. E eu senti a necessidade, a vontade e intuí muito fortemente iniciar a usar essa agradecimentoria, né? Quando vocês me convidaram para fazer a consultoria na empresa de vocês. Então eu falei, opa, aqui pode ser o início de alguma coisa muito legal numa nova fase, né, da minha vida. Então, eu sou muito agradecido por vocês terem esse reconhecimento, né, de eu ter plantado algumas sementes lá atrás e essas sementes elas terem germinado, elas terem florescido e hoje a gente poder estar trabalhando juntos. Então, numa fase que eu imaginei que eu não fosse, poxa, é uma fase complicada quando você fica sem uma empresa, você tem 30 anos trabalhando, depois realmente é muito confuso, mas vocês me trouxeram luz, né, para algo que eu tinha como vontade, mas não sabia como começar. Então vocês foram responsáveis por isso, eu sou muito, muito agradecido a vocês por terem lançado essa faísca e ter feito com que florescesse a agradecimentoria, eu esteja materializando a agradecimentoria através da empresa de vocês, a qual eu pude acompanhar um pouco e pude ver o quanto vocês são sérios, profissionais,
realmente comprometidos com colaboradores, ambiente de trabalho, uma coisa que eu sempre prezei, de ter um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, porque ninguém gosta de trabalhar com faca no pescoço, e eu também não gosto, e as pessoas também não gostam. Então, é incrível o que vocês estão fazendo, e eu sou muito agradecido por a gente estar conseguindo se ajudar, porque vocês me ajudaram e eu estou ajudando vocês. Eu espero que a gente possa, de alguma forma, ter ajudado você que está assistindo a entender, a compreender essa história incrível de sucesso do Alifer, da Jennifer, com a empresa Climark. Então, o meu Muagra agora vai para você, que ficou até aqui, que assistiu até o final, e até o próximo. E aí? Tudo isso que você assistiu fez sentido para você? Deu vontade de agradecer? Não passa vontade. Agradeça. Não sabe como? Me segue nas redes sociais. Para você, o Agra.